A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Assim nos diz a palavra do Senhor na carta aos Hebreus. E hoje nós temos no programa Vida Abundante testemunho de fé. O programa Vida Abundante é idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon, tem como pastor presidente o pastor Evaldo Sá. Nessa oportunidade, o programa Vida Abundante recebe nos seus estúdios a irmã Francisca Flor. Irmã Francisca Flor congrega ali no Mateuzinho, congregação Monte Oreb, e ali teve a sua trajetória cristã, e hoje ela vai nos falar, nos dar um testemunho de fé. A paz do Senhor, irmã Francisca Flor. Senhor, irmã Edinalva, é um prazer estar aqui neste programa, o qual tem abençoado muitas vidas com palavras que enriquecem o nosso dia a dia, o nosso conhecimento. E nós agradecemos por sua presença aqui. Vamos começar falando de fé. Que você nos conte inicialmente a sua trajetória de fé, de como aceitou Jesus e o que tem feito na obra do Senhor até aqui, para depois a gente continuar com as perguntas. Sim. Eu aceitei a Jesus por meio de uma enfermidade na vida do meu filho, em 96. E já vendo minha mãe orando em casa, casei, tive meu primeiro filho, e uma experiência muito difícil por saber como se orava, mesmo não sendo crente, eu dobrei os meus joelhos e fiz um voto a Deus. E assim Deus me ouviu, eu não sendo crente. E daí aceitei a Jesus e de lá para cá, muitas experiências é o que tem me feito permanecer de pé até agora. São as experiências que eu tenho tido com Deus. Ao chamado para ser líder ou dirigente do círculo de oração, foi algo que Deus fez à minha pessoa. Eu não quis aceitar de início, de forma nenhuma. Mas quando eu ia orar, o Espírito de Deus sempre me incomodava a dizer: pede a mim sabedoria para que eu te direcione a cuidar do meu povo. E eu dizia: não, Senhor. Mas chegou um momento em que eu não resisti mais e comecei a fazer. E daí veio a trajetória de vida cristã, de experiência com Deus, de chamado, de não resistir, como diz o profeta Jeremias. Quando eu pensava em desistir, um fogo ardente ardia dentro de mim. Assim era eu no chamado para ser dirigente do círculo de oração e permanecer na vida cristã. E você também foi professora de discipulado por vários anos, teve essa experiência também em ensinar a palavra de Deus? Sim, passei muitos anos sendo professora do discipulado e foi um chamado de Deus. Numa noite, numa manhã de avivamento na nossa congregação, Deus falou que iria trazer uma irmã até a mim. E eu fiquei esperando ali de olhos fechados quando aquela irmã chega. Ela diz assim: eu, Senhor, estou hoje te entregando em tuas mãos um cajado. Não retrocede. E para tu saber que sou eu, Senhor, que falo contigo, eis que aquilo que tu falar há de convencer os que te ouvem. E nesse chamado para o discipulado, passamos mais de 14 anos fazendo esse trabalho para Deus e vejo hoje dirigentes, diáconos, trabalhando na obra do Senhor, que passaram por o discipulado com a minha pessoa. Graças a Deus por isso, muito bem assim. E houve momentos que foram cruciais. E nós vamos falar agora sobre um momento em que você teve um diagnóstico terrível. Fale sobre esse diagnóstico e como foi a sua reação e como encarou essa situação. Isso, foi difícil. Eu passei... Bom é que você conhecer o seu corpo, né? Nós estamos agora no Outubro Rosa, alusível ao câncer da mama, né? O câncer de mama. E não foi esse o meu caso, câncer de mama. O meu foi outro caso, câncer no ovário, câncer no intestino. E no ano de 2002, eu percebi que algo estranho estava no meu corpo.
Eu não sabia o que era, mas tinha algo estranho no meu corpo, porque nós temos que nos conhecer, né? Parar um instante e ouvir a voz do nosso corpo, porque o nosso corpo fala, né, irmã Lindinalva? E foi quando eu falava às vezes para o meu esposo que algo estava estranho dentro de mim. Ele dizia, não, é não. E daí eu procurei a médica, minha ginecologista, fizemos todos os exames que é normal de toda mulher fazer. Acredito que a irmã Lindinalva saiba, né? E não deu nada, nada. E eu falei para minha ginecologista se tinha mais algum exame que eu pudesse fazer que viesse abranger mais o meu corpo. E ela disse sim, temos um que não vá se espantar, mas o nome é CA-125. E só o nome do exame já lhe traz assim um constrangimento. E ela disse o outro é uma ressonância. E fizemos e lá foi localizado onde estava o câncer. Por trás do ovário direito, muito bem escondido. Se não fora Deus em meu favor, eu já estaria debaixo do chão. E no dia 18 de julho de 2022, eu levei o resultado para a médica e foi quando ela disse, é câncer, Flor. E já está com 10 centímetros de espessura, 1954 no sangue. E daí ela me passou para um outro médico e conversando com aquele médico, aí você me fez a pergunta, como foi que você reagiu diante do diagnóstico, como foi a sua reação, né? Para falar a verdade, irmã Lindinalva, se eu disser a você que a minha estrutura ficou abalada, eu estaria mentindo. Eu não me abalei. Eu sabia que algo estranho estava dentro do meu corpo. Então eu queria descobrir o que era. E em descobrir, eu sabia que Deus estava comigo. E quando a doutora me entregou nas mãos daquele médico, eu sabia que Deus estava comigo, porque a Bíblia diz que nós somos santuário do Deus vivo, morada do Espírito Santo. E em saber que Deus estava comigo, e eu estava entregue nas mãos de grandes profissionais, eu não tinha por que temer. Eu confesso a você que a minha estrutura não ficou abalada. Nem o meu psicológico, nem o meu emocional, nada. Naquele momento me abalou. E o médico até ficou assim um tanto, pôs a mão aqui no rosto e disse assim, você não está sentindo nada? Eu disse, não, doutor. E ele já me deu todos os papéis pré-operatório, né, os pedidos de exame. E eu saí para fora do hospital, olhei para o céu. Naquele momento eu chorei, não porque tivesse câncer dentro de mim, mas porque eu já havia passado ali naquele hospital com meu pai com câncer, minha irmã com câncer, meu irmão com câncer. E eu disse assim, Senhor, foi tanta história nesse hospital, com a minha família com câncer, e agora comigo, Jesus. E quando eu olhei para o céu, o Senhor bradou dentro de mim, mas contigo tudo será diferente. Eu chorei naquele momento. E eu voltei para dentro do hospital, agendei todas as consultas que ele havia pedido, passei por todos os profissionais, recebi o resultado, entreguei para ele e marcamos o dia da cirurgia. E foi maravilhoso. No dia da cirurgia, eu confesso a você que Deus se revelou para mim de forma extraordinária. Por isso eu não temia, em nenhum momento eu temi o câncer. Isso aí é a importância da fé. Até os profissionais, alguns dizem que quando a pessoa mantém a estrutura psicoemocional, é mais fácil de enfrentar, de encarar o tratamento e ter êxito nesse tratamento. E vamos ressaltar que houve um momento em que houve uma reincidência, uma nova ocorrência de câncer. Como foi essa outra vez? A reincidência foi no final do ano passado. O câncer, ele é uma enfermidade que você não pode dizer que ficou curada
em menos de 5 anos. O médico é quem tem que dizer isso para você. Então eu estava fazendo tratamento, né, acompanhamento médico, com exames laboratoriais e com exames de imagem. E em outubro do ano passado, quando eu fiz um exame de laboratório, que é exatamente esse CA-125, foi quando mostrou, porque o certo é 35 U/ml e o meu deu 33. E eu tenho contato da minha ginecologista e eu mostrei para ela o resultado. Ela conversou com o médico que ela havia me apresentado e feito a cirurgia, e eles conversando disse provavelmente seja uma reincidência do câncer. E ali eu disse, e agora? Ela disse, agora nós vamos lutar contra ele novamente. Eu disse, então vamos para cima. E Jesus se revelando para mim nos pequenos detalhes. E como a fé foi essencial para encarar esse desafio, para superar esses momentos? Então, na primeira cirurgia, eu estava na sala de cirurgia, na sala que se espera, né, para se entrar para a sala de fazer a cirurgia. E foi naquele momento, era uma quinta-feira, e eu amo as consagrações, e são nos dias de quinta-feira. E eu conversando com Jesus, sentada ali, várias pessoas para também passarem por cirurgias. Eu conversando com Jesus em espírito, e eu disse, Jesus, hoje é quinta-feira. Era dia de eu estar na consagração. Mas olha onde eu estou, Senhor, esperando para passar por uma cirurgia para a retirada de um câncer, que não é uma doença fácil, Senhor. Mas Tu tem me sustentado até aqui. Naquele momento, irmã Lindinalva, o Espírito de Deus bradou dentro do meu ser e aquela sala se encheu da presença de Deus, e foi quando eu pude ouvir Deus falando e dizendo para mim, tu te lembras quando tu estava na minha casa a me adorar e me buscar? Eu ouvi a tua oração e recebi a tua adoração. E hoje eu, Senhor, aqui te contemplo. Para mim aquilo ali foi o suficiente, para mim não mais. E eu comecei a chorar, mas enxuguei as lágrimas para que alguém não viesse a pensar que eu estava passando mal. E fui para a primeira cirurgia. Na segunda, na reincidência, né, eu estava na consagração e falando com Jesus a respeito dos meus filhos, perguntando para ele porque que ele não dava algo para os meus filhos que eu queria que ele desse. E no momento em que nos levantamos de joelhos, fomos ler a palavra, como é de costume nós, assembleianos, e quando terminamos de ler a palavra, a gente sempre ora, né, agradecendo pela mesma. Naquele momento chegou um homem no meu lado esquerdo, pôs a mão no meu lado, no meu ombro direito, e disse assim, eu não tenho dado a ti o que tu tens pedido aos teus filhos, porque eles ainda haverão de cuidar de ti. E nós, como curiosos que somos, abri meus olhos e procurei aquela pessoa. E não vi. E sorri, fechei meus olhos e disse assim, Jesus, eu estou tão bem, eu não preciso que os meus filhos cuidem de mim. E novamente ouvi o Senhor que dizia para mim, eles haverão de cuidar de ti. E dali, irmã Lindinalva, eu cheguei em casa e contei para minha filha, que foi um grande suporte na minha vida, a Rutiele. Contei para ela disse, mãe, o que será? Eu disse, eu não sei. E meses depois eu fiz o exame e deu a reincidência. E quando eu vi meus filhos me levando para o hospital, porque meu marido não tinha tempo, o Edson na direção do carro, a Rutiele no banco do carona e eu atrás, eu vendo eles ali me conduzindo para fazer exames, para ir comigo, porque eles não me deixaram mais andar sozinha. Foi quando eu pude ver e o Espírito de Deus me fez lembrar. Lembra quando eu te disse eles haveriam de cuidar de ti? E ali eu pude ver o cuidado de Deus, o zelo de Deus na minha vida. Tem algum momento assim especial que você queira destacar desse cuidado de Deus com você nesses momentos tão difíceis? Tem sim. Há muitos
mas eu vou falar um para você. O médico, o qual a doutora me apresentou para ele, só atende particular. E ele é um médico muito bem conceituado e é uma pessoa que tem um nome muito elevado dentro desse hospital. E quando a atendente da minha médica disse, Flor, ele não atende o teu plano. Tudo o que ele faz é particular. E eu disse, Deus eterno, e agora Jesus, o que vai acontecer comigo? Ela disse, não se preocupa porque eu vou conversar com a médica e vamos ver o que nós podemos fazer. Aí eu fui para o joelho, eu disse, Jesus, somente tu pode mudar o coração dele. E foi quando eu fui falar com ela, ela disse, ele falou que faz a cirurgia pelo teu plano. Eu disse, Deus, somente Deus faria uma coisa dessa. Porque ela disse, Flor, tu é um caso de uma exceção. E daí, irmã Lindinalva, ele não consulta por planos, ele só consulta particular. E na nossa humildade, porque andar com Cristo é isso. Ser crente vai além da aparência, vai além de cargos e títulos. Eu tenho aprendido nessa jornada difícil que ser crente é conhecer o autor da vida, é ter intimidade na palavra e na oração com o Deus que nos escolheu, que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Ser crente é isso. Vai além das aparências. E como vai além das aparências? E naquele momento ali eu pude entender o zelo de Deus, o cuidado de Deus para com a minha vida. Porque aquele médico me aceitar e eu, na última consulta que tive com ele, eu disse, doutor, eu sei que você é muito bem conceituado, você não consulta por planos, somente particular, mas eu queria lhe pedir uma exceção. Abra uma exceção para mim, você faria isso? A humildade que nós temos que ter. E ele disse com toda certeza. Então, quando eu chego lá, todos já sabem que é o plano, mas que ele vai me atender. E eu tenho o contato dele, ele me passou. É assim, é Deus purinho nesse negócio. Graças a Deus. Você falou sobre o acompanhamento da família e a gente sabe dessa importância, você pode até destacar um pouco mais. E a igreja também deu esse apoio, como foi esse apoio, se é importante ter esse apoio nesses momentos. Muito importante, muito importante. A minha família foi um suporte. Meu esposo, meu filho, minha nora, mas dentre todos eles eu destaco a minha filha. A minha filha foi um suporte muito forte na minha vida. Era com quem eu conversava, com quem eu desabafava. Passei por quimioterapia e nas quimioterapias era ela que estava ali comigo. Eu vou dizer a você, eu esperei acolhimento de muitas pessoas, ou de algumas pessoas. Eu não tive esse acolhimento. De abraço, de mensagem, de visita. Esperei. Eu não tive. Aí foi aonde eu aprendi e vi que ainda que os homens nos abandonem, Jesus jamais nos abandona. E eu vi que quem perdeu foram eles em não me visitar, em não me acolher, em não me abraçar. Porque não sentiram a ternura do meu abraço e não puderam ouvir o meu testemunho que poderia enriquecê-los. Porque hoje a luta pode ser minha, amanhã pode ser de quem eu tanto precisei de um abraço. Então é assim, a vida é assim, né? E nós temos que estar preparados para o abraço ou para não. Temos que estar preparados para tudo. E saber que Deus está no controle da situação. Mesmo diante desses diagnósticos de câncer no ovário, no intestino, a gente vê a importância do cuidado com o corpo, de buscar a prevenção das doenças. Como você vê essa parte de cuidado, de prevenção? Qual a importância?
Irmã Lindinalva, eu vejo assim que nós temos que parar para nos autoanalisar, porque a vida hoje é uma correria. Hoje a pessoa já não para mais para nada, nem sequer, às vezes, para dar ouvido aos que estão dentro da sua própria casa, né? Imagine para parar para se ouvir. E existem momentos na nossa vida que nós temos que parar e dar um pouco de atenção a nós mesmos. E esse é um cuidado muito precioso. Conhecer o nosso corpo, procurar os profissionais da saúde, porque Deus deu a eles inteligência para que eles viessem a cuidar de outras vidas, né? Então nós temos que fazer essa parte, nós devemos sim cuidar da nossa vida espiritual, que é a palavra de Deus, a oração, a comunhão com os irmãos. Isso é cuidar da vida espiritual, mas não podemos nos descuidar do nosso corpo físico, até porque é morada do Espírito de Deus. Então nós temos que procurar o médico, fazer exames de rotina. Nós mulheres então, os homens também não descartam, mas nós mulheres devemos fazer isso. É muito importante o acompanhamento médico, junto com o cuidado espiritual, né? Porque quando você busca a Deus, Deus te revela. Existem coisas que Deus nos mostra e outras coisas. Quando você busca a Deus, Deus te dá uma fortaleza tão grande, tão imensurável, que quando vem um diagnóstico como esse, você não se abala. Por quê? Porque você está preenchida por um ser que é dono de todas as coisas e que está no controle de tudo. Então é maravilhoso cuidar do corpo, cuidar da alma e estar em movimento. Muito bem. E diante desse testemunho de fé, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que hoje estão encarando uma situação assim, estão em busca de diagnóstico, ou então já foram diagnosticadas com a doença. Como elas devem se portar, como devem encarar esse momento. Olha só, o que eu diria, não se deixe abalar. Ah, mas é um câncer. Quando a pessoa ouve essa palavra, ela já se autodefine, né? Meu Deus, eu vou morrer. Não se deixe abalar simplesmente porque é um câncer que está dentro de você. O nosso Deus, ele pode todas as coisas. Olha, nós fomos criada para a glória e louvor do seu nome. A Bíblia diz, Paulo falando em Romanos, ele diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, o que está acontecendo hoje vai cooperar na sua vida, né? Pelo amor que você sente a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito de Deus para com a nossa vida? Ver o seu nome ser engrandecido em mim. O tempo de Deus é perfeito em nossas vidas, né? E vivendo o que eu vivi, eu pude aprender que nos momentos mais difíceis da nossa vida é o momento em que Deus mais se revela para nós. E em eu estar aqui de pé, foram as experiências que eu passei a ter com Deus durante toda essa caminhada cristã. Então, experiências são fundamentais na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus. E é o que tem me fortalecido. Até aqui me tem ajudado, Senhor. E é o que eu poderia deixar para alguém. Busque a Deus, busque a presença do Senhor. Como diz a Bíblia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E Ele se fará presente na hora mais difícil da sua vida. Não pense que Deus se faz ausente, não, porque é a hora que mais Ele está presente.
Glória a Deus. Agora você pode se dirigir a esta câmera e deixar uma mensagem às pessoas que nos acompanham, a sua reflexão final de hoje. A Bíblia, ela fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós vemos acontecer alguma coisa em nossas vidas, quando algo nos toma de surpresa, como um câncer, como uma enfermidade, como uma tempestade que nos sobrevém, não é para nos destruir, é para nos elevar, para que nós venhamos a conhecer o Deus o qual nos escolheu. Porque momentos de bonança é fácil dizer, eu creio, Senhor, em Ti. Mas é na hora do deserto que você vai entender que Deus está contigo em todos os momentos. Então, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e tudo Ele fará por ti. Descansa, fica em paz. O teu equilíbrio entrega nas mãos de Deus. A tua vida entrega nas mãos de Deus e tudo Ele fará em teu favor. Nós agradecemos imensamente por sua participação aqui, por seu testemunho maravilhoso para a nossa edificação. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu que agradeço, irmã Lindinalva, pelo convite e estar aqui com vocês para mim é um prazer. Poder falar para vocês que eu passei por esses momentos e estou fazendo acompanhamento médico ainda e falar disso para mim foi um prazer e espero que venha edificar aqueles que irão nos ouvir, né, por meio deste programa. Amém. Muito obrigada. Glória a Deus. E agora nós prosseguimos com uma canção através de um clipe musical. Contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não temo a ninguém. Contigo eu salto uma muralha. Contigo eu venço uma batalha. Contigo eu sei que venço o inimigo. Em ti eu sei que encontro solução. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro. E tu já sabes bem o que fazer. Mas se acaso teu silêncio me alcançar e resolveres te calar para provar a minha fé, te adorarei independente do que for, pois tu és Deus, tu és Senhor, me fazes subir te adorarei no mar, no vento ou no temporal. Te adorarei na tempestade ou na bonança. Na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte, eu só posso mesmo te adorar. Te adorarei. Do que for, te adorarei. Te adorarei. Adorarei.
salva, usa, ressuscita. Ele tem, ele é, ele faz, ele sabe que eu só sei dizer, independente do que for, te adorarei. Te adorarei no mar, no vento ou no temporal. Te adorarei na tempestade ou na bonança, na prova do fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte. Eu só posso mesmo te adorar. Eu te adorarei no mar, no vento ou no temporal. Eu te adorarei na tempestade ou na bonança, na prova do fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte. Eu só posso mesmo te adorar. Grande, justo, lindo, santo, forte, torre, rocha, vida, nada pode, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Ele tem, ele é, ele faz, ele sabe que eu só sei dizer, independente do que for, te adorarei. Te adorarei. Do que for, te adorarei. Estamos chegando ao final do programa Vida Abundante e agradecemos a Deus e a você que sempre acompanha a nossa programação por esse canal TV AD Timon. Com um clique você segue, você curte e você compartilha a nossa programação. Que a paz do Senhor esteja em sua vida e com a sua família. Lembre-se que vida abundante é a sua vida plena em Jesus.